Gente, enxaqueca, enxaqueca. O que significa enxaqueca? É algo que também muitas pessoas que apresentam dores de cabeça acabam acarretando, né? Como se fosse um novo estágio, né, da dor de cabeça. Como a pessoa já vai apresentando por muito tempo, normalmente ela começa a ter enxaqueca. Ela significa, né, uma pressão interna por perfeição, controle e também uma autocobrança exagerada. Então, toda pessoa que sofre de enxaqueca normalmente é aquela pessoa que ela mesma se cobra demais. Não é uma pressão externa, não é uma pessoa que tem uma imposição de fora para fazer uma pressão por se exigir algo muito bem feito, com excelência. Não. É uma pressão que a própria pessoa coloca sobre si mesma, de ser perfeita, né, de fazer tudo com muito esmero e excelência. Claro, gente, que fazer isso é bom, mas esse excesso, ele é um desequilíbrio. Então, esse excesso de autocobrança é que gera enxaqueca. E pela metafísica da saúde, é um conflito entre o que se quer fazer e o que se deve fazer. Então, aquela pessoa que já se colocou tanta coisa, ela se cobra tanto e ela tem tanta regra para ela mesma, que às vezes ela não consegue fazer o que de verdade ela teria vontade, o que ela tem gosto por fazer, sabe? Então ela vai se cobrando tanto que sobrecarrega em forma de enxaqueca. E pelos antigos egípcios, né, é como se a mente guerreira estivesse em luta. A dor é a forma de parar e olhar para si com mais compaixão. Então, quando tá doendo a cabeça, gente, eu tive muita enxaqueca na, na minha adolescência, ali, no início da minha vida adulta, quando na época eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade, fazia outros cursos, estava sempre fazendo um monte de coisa. E faz tanto sentido, porque nessa época eu já comecei a olhar para algumas coisas de forma diferente, porque foram chegando para mim materiais, né? Como até já citei em outras lives, né? Eu recomendo muitos materiais da Louise Hay, né? A minha base de conhecimento veio da Louise Hay, com aquele livro maravilhoso com o título Você Pode Curar a Sua Vida. Depois, se alguém quiser, eu mando o link desse livro, né? Esse livro é maravilhoso. E continuando o trabalho que essa maravilhosa, que já partiu, né, que a Louise Hay começou, a Cristina Caro vem nessa linha, aprofundando muito mais ainda os sintomas e as causas com base em conhecimentos milenares, né, como o conhecimento dos antigos egípcios. Então, eu me lembro muito bem que nessa época da minha vida onde eu tinha enxaqueca, era exatamente, eu me cobrava demais, eu me exigia uma perfeição muito rígida, né? Era um controle excessivo, uma autocobrança de forma muito exagerada e um conflito, porque eu queria estar fazendo uma coisa, mas estava fazendo outra. Né? Muitas vezes eu queria estar me divertindo, descansando, relaxando, viajando, mas eu estava trabalhando, estudando, fazendo coisas que eu precisava fazer, mas não de fato o que eu queria fazer. E nessa época eu realmente tinha enxaquecas fortíssimas, daquelas mesmo de tomar medicamento controlado, indicado pelo médico ali, onde até a luz, o som me irritava. Chegava a doer tanto a minha cabeça que eu chegava assim ter que deitar, sabe, me cobrir, ficar no escuro, porque a própria luz me incomodava e os sons, muito barulho também. Então eu já cheguei a sentir muito forte na pele os sintomas de enxaqueca e sei o quanto é pesado. Então, vamos, né, vamos entender que quando a gente está se cobrando demais, a gente precisa pegar leve, a gente precisa relaxar e ser mais amorosa consigo mesma, né? E ser mais amoroso, você é um homem também que talvez sofra de enxaqueca, né? Se exigir menos, pegar mais leve, né? E liberar esse excesso de pensamentos, esse excesso de cobrança mental. E a afirmação de cura para quem, né, tem esse sintoma de enxaqueca é: desfaço os nós mentais, permito-me descansar e ser leve.
Muito bom, né? Vamos praticar?